Olá pessoal, hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos sobre o tutorial a respeito do PSpice FOTI. Nos vídeos anteriores eu mostrei como realizar a simulação de circuitos eletrônicos nessa ferramenta criada pela Texas Instruments, adaptada do ORCAD da Cadence. Então, o primeiro vídeo mostrei como realizar a simulação de um amplificador de instrumentação da maneira convencional, na abordagem convencional, onde a gente cria o esquemático, vai colocando os componentes e interliga esses componentes e em seguida realiza a simulação e obtém o resultado. Posteriormente, eu mostrei como organizar esses circuitos de uma maneira hierárquica. Então, aí a gente cria esses blocos para cada etapa do circuito e vai colocando esses componentes, por exemplo, o amplificador de instrumentação já fica aqui nesse bloquinho com o nome amplificador de instrumentação, e aí eu posso em seguida criar uma outra etapa do circuito, nesse caso aqui o filtro, e o que permite então que o teu esquemático fique bem mais organizado. Isso facilita bastante a elaboração de projetos mais complexos. E além de deixar ele de maneira bem mais organizada e facilitar a implementação, o teu diagrama fica bem mais entendível, fica bem mais fácil analisar e compreender esse diagrama. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como realizar a simulação paramétrica, o que permite variar o valor de um componente do teu circuito e analisar a saída de acordo com a variação desse parâmetro. Eu já criei aqui um bloco para implementar a ponte de resistores. Então, o objetivo aqui é simular um circuito de condicionamento para um PT100, que é um sensor de temperatura termorresistível. Então, já criei aqui a ponte com as entradas, onde vai ser conectado o nosso sensor. A entrada para a fonte de alimentação, nesse caso eu estou alimentando com uma fonte corrente, e as duas saídas que vai ser interligado posteriormente aqui é o amplificador de instrumentação. Então, aqui no interior dessa ponte tem os resistores formando a ponte, ó, cada resistor aqui com valor de 100 ohms, porque o PT100 ele tem a 0 graus Celsius uma resistência de 100 ohms, então aqui foi colocado de maneira bem simples para que ele tivesse na condição de equilíbrio a temperatura de 0 graus. E nesse ramo aqui da ponte, onde estão as entradas aqui, ó, I1 e I2, é o que vai ser conectado o sensor que vai simular, o resistor, na verdade, que vai simular o sensor PT100. As saídas eu conectei aqui nesses dois pontos da ponte, ó, e a tensão de entrada de alimentação, desculpe, aqui é a alimentação da fonte, que nesse caso está sendo alimentado com a fonte corrente, nos pontos aqui superiores e inferiores da ponte. Então, voltando aqui para o meu diagrama de blocos principal, então o meu circuito principal que está sendo montado de maneira hierárquica. Agora só falta então acrescentar o resistor. O resistor, aqui na parte direita eu posso procurar pelo componente. Então eu vou colocar o resistor que vai simular o meu sensor. Aqui ele, ó, R. Rotaciono. Coloco aqui na entrada referente ao sensor para minha ponte resistível. Eu coloquei aqui na saída dois capacitores para poder realizar a medição dessa tensão aqui diferencial na saída. Eu vou acrescentar a ponta de prova diferencial. Aqui V+, VS+, e VS-. E agora criar um novo perfil de simulação. Então aqui em PSpice, novo perfil de simulação. Eu vou dar o nome aqui, ó, simulação, então sim, ponto. Criar. Só que agora, diferente dos vídeos anteriores, eu vou criar uma simulação paramétrica. Vou criar a simulação paramétrica. Ah, vou atribuir aqui, ó, a opção parâmetro global e dar o nome a esse parâmetro, que eu vou chamar aqui de RTD. O valor inicial vai variar de 100, o que corresponde à temperatura de 0 graus.
E o valor final, 100,38, o que equivale aí a uma temperatura de 100 graus. O incremento eu vou colocar de 0,385, desculpe, 100,38 não, 138,5. E aqui o incremento de 0,385. E aí eu vou confirmar, ok. E como relacionar aquele parâmetro que eu coloquei lá com o nome RTD ao meu circuito? Primeiro, o valor aqui desse componente, ó, ao invés de colocar 1K, eu vou colocar ele entre aspas e dar o mesmo nome que foi atribuído lá no perfil de simulação, que neste caso foi RTD. Em seguida, a gente precisa acrescentar um novo componente cujo nome é param. Eu vou procurar ele aqui, ó. Então ele é o segundo que foi relacionado aqui, né, quando eu fiz a busca, param. Esse bloco onde eu posso acrescentar os parâmetros que vão ser utilizados na simulação. E agora eu clico duas vezes, ele abre o editor de propriedades e eu vou ter que adicionar uma nova propriedade. Confirmo aqui, yes, com o mesmo nome que eu coloquei lá no perfil de simulação. Vou colocar o valor inicial para ele aqui, 100, mandar visualizar esse parâmetro na tela lá, confirmar, ok. Ele pergunta o que é que você deseja visualizar, eu vou mandar visualizar o nome e o valor do parâmetro. E aí eu confirmo novamente. Bom, agora, voltando aqui para o meu diagrama principal, eu posso selecionar essa aba aqui, ou lá na árvore de projeto, a página principal. Baixo, então, colocar as contas de prova diferencial e mandar executar a minha simulação. E aí esse tempo de execução vai depender do teu processador. Ele vai abrir uma nova janela mostrando a faixa de variação que ele está utilizando na simulação. Eu vou confirmar. E aí na janela de simulação ele fez para cada valor do parâmetro a simulação da saída. Só que o objetivo aqui era visualizar como e qual é o comportamento dessa saída em função da variação desse parâmetro. Se eu for analisar desta maneira que está aqui, um gráfico para cada valor, fica um pouco complicado da gente obter essa análise. Mas eu posso vir aqui, ó, simulação, desculpe, aqui em Trace, Performance Analysis. E aí, existe a opção aqui do Wizard que facilita bastante a execução dessa etapa, que é a que eu vou utilizar agora. Então, venho aqui em Wizard, em seguida, Next. E aí existem várias opções que você pode utilizar para realizar essa análise. Nesse momento, eu estou interessado em obter qual é o valor da tensão de saída. Então, eu vou colocar aqui na opção máxima tensão, mas existem outras, como o ciclo de trabalho, frequência de corte. Então, tem outras opções que você pode utilizar dependendo da tua aplicação. Então, eu vou colocar aqui máximo. E aí, próximo. E agora escolher quais são os pontos que eu desejo realizar essa medição do valor máximo. E aí, nesse momento, eu vou escolher aqui tensão e tensão do bloco de ponte, da ponte, né? Que é o que eu desejo. Então, aqui está a opção tensão ponte VS+, saída positiva. Opa, desculpa. VS+, menos a tensão negativa, já que o meu sinal na saída da ponte é uma tensão diferencial. VS-. E aí, confirmar. Ok. Coloco para o próximo passo novamente. Next. Ele vai dar um aviso aqui dizendo que em alguns momentos essa simulação pode dar um resultado indesejado e você pode reiniciar. Então eu vou colocar próxima etapa, next. E aí ele me apresenta o gráfico, ó,
Agora sim fica bem mais fácil de visualizar como é o comportamento da tensão de saída, nesse caso a tensão diferencial, para cada valor do parâmetro na entrada. Então permite, neste caso, que eu estou simulando um sensor de temperatura termoresistivo, o PT100, visualizar a faixa de tensão na saída em relação à variação da temperatura de entrada, nesse caso, o valor da resistência equivalente à temperatura de entrada. Então é isso, pessoal. Essa simulação paramétrica facilita bastante o desenvolvimento e análise do seu projeto para posteriormente você realizar a confecção do circuito final. E aí montagem pode ser realizada em protoboard e em seguida a realização do circuito final em uma placa. Espero que vocês tenham gostado e nos próximos vídeos eu vou dar continuidade à demonstração do PSPICE FATI.